Pessoal, vamos bater um papo muito legal. Thiago, meu querido, Lexi, que saudade, Lexi, nunca mais te vi, você tá bem? É, Hoje o tema é 20 anos de Fantasma da Ópera, El Fantasma de la Ópera, tá? As pessoas estão confundindo muito a questão da minha estreia no México com a minha estreia no Brasil. A minha estreia no Brasil foi em 2005 e a minha estreia no México foi em 1999. Mais especificamente, daqui a 3 semanas que eu cumpro esses 20 anos de minha estreia no Fantasma da Ópera. Foi dia 16 de dezembro de 1999. Eu cheguei dia 16 de outubro para começar a ensaiar e efetivamente estreiei dia 16 de dezembro. Vamos, gente, vamos. Eu espero vocês entrarem que eu quero conversar muito. Eu sei que esse vídeo depois vai ficar gravado. Tem muita gente que não conseguiu, que me avisou que nem eu consegui chegar para prestigiar essa live, mas eu sei que é por causa do horário. Esse horário foi muito ruim, gente. É mais legal. A gente ainda vai ter duas lives. Que dia é hoje? Hoje é dia 2, né? Dia 9 e dia 16. Esse horário é bom para vocês? Ou dá um feedback aí. 8h30 do Brasil é bom para vocês? Aqui são 11h30 em Portugal, então ficaria um pouquinho tarde para mim, mas eu não me importo não, porque afinal de contas é uma data especial, eu acho até mais especial do que amanhã, que é meu aniversário. Então me dá a sua opinião, me diz aí o que vocês... Isso, gente, manda coraçãozinho, me dá a sua opinião, eu quero saber se se 8h30 tá bom, se um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais cedo. Um pouquinho mais cedo imagino que não, né? Mas já deu tempo de chegar em casa tranquilo. Me fala aí vocês, Silvia, oi Silvia, tudo bem? Me falem vocês aí, me digam se esse horário tá bom às 8h30 para fazer as lives futuras, tá? Ixi, gente, peraí que me perdi. Ixi, gente, nossa, 8h30 tá bom. Opa, parabéns adiantado, obrigado, Luiz Mota, meu querido, meu amigo, meu fiel escudeiro, parceiro de on stage, o melhor fantasma do mundo. Vocês são os amores, né? Tata Fonseca, beijo, Henrique, Tarzan, meu querido, meu amigo, meu lindo, talentosíssimo. E, gente, depois eu quero que vocês Léo Iglesias, meu Deus, não dou conta, é muito carinho, é muito amor, 8h30 tá bom então? Sueli Cordone, Aline, tamo junto, né, Luiz? Sempre, claro, sempre, isso aí já é pra vida toda. Então, tô aqui para falar da estreia desse musical que para mim foi icônico. Eu vou ainda só enrolar mais um pouquinho com vocês aqui. Quero falar oi para todo mundo. A Júlia 95, acho que ela nasceu em 95. Gente, para um pouquinho. A pessoa nasceu em 1995. Ai. Pedro Santos, ator, e você presente no show do Léo, sábado foi genial. Ai, Silvia, gente, para quem não sabe, o Léo Mancini, meu querido amigo, Léo Mancini fez um espetáculo agora. Natasha, minha irmã linda, te amo com todo o meu coração. O Léo fez um espetáculo nesse final de semana agora. Temos que comer minha pizza quando você voltar. Sim, temos que comer uma pizza quando eu voltar. Para quem não sabe, o Léo Mancini, ele fez um show e ele me pediu para fazer um vídeo aqui de Portugal e eu fiz aqui contra a parede, aqui, olha a bagunça, gente, brinquedo de criança lá no fundo. E eu fiz contra a parede da minha sala e fiquei dançando que nem um doido, assim, fazendo cara de psicopata, porque a música chama Psycho Killer. E o cara botou o show dele, foi ótimo, foi sensacional. Orto Thiago, Samuca Greco, Samuca, meu querido, imagine eu cantando com a Júlia, 1978, velho, vezes... Não entendi. A sua data de nascimento é a... E teve gente ainda que falou que tava rolando, que parecia que tinha rolado um negocinho entre vocês dois, né, Daniel? Bom, gente, piadas internas. Bom, primeiro quero falar para vocês duas coisinhas, dar 2 recados para a galera que está chegando. Isso eu vou sempre repetindo, tá? Ao longo da transmissão, porque
A gente vai sempre, as pessoas vão entrando, então não sei quem que chegou, quem não chegou. Vai ser uma série de 3 lives que ocorrerão hoje, dia 2, no dia 9 de dezembro e no dia 16 de dezembro. Tá? E eu vou contar, cada um desses dias vai ter um tema específico sobre El Fantasma de la Ópera. Eu não vou falar sobre o Fantasma do Brasil especificamente, mas como as pessoas são fãs do Fantasma da Ópera e me viram só no Brasil, acaba que interessa porque é o mesmo espetáculo, né? Mas eu vou falar especificamente da minha experiência em 1999, ou seja, 4 anos depois que aquela pessoa nasceu. Isso, gente, manda coraçãozinho. Bel Quintela, meu amor, que saudade. Vou mandar um tchauzinho pra você. Ah, e eu queria. E eu queria falar da minha experiência aí no Fantasma da Ópera no México, tá? Se der, canta um trechinho do Fantasma em espanhol. Isso vai ser em outra live. Para poder garantir já a audiência. Gente, isso é maravilhoso, como a internet nos aproxima, isso é muito sensacional. Eu tô mandando oi para todo mundo, esperando bater aí pelo menos 40 pessoas assistindo aqui ao vivo, porque aí a gente já dá sequência. Eu quero dizer que, então, repetindo mais uma vez, serão 3 lives, uma hoje, outra dia 9 e outra dia 16 de dezembro, falando sobre o Fantasma da Ópera Brasil. Então eu quero fazer uma perguntinha para você, Danilo, meu amigo querido, que saudade, rush na veia. Eu amava o Fantasma da sua casa. Muito obrigado, Regiane, muito obrigado, fico muito feliz, muito envaidecido. Davi Albuquerque, vamos lá, Davi, seja bem-vindo. Vou ter que ver todas, então. Você é sensacional. Isso, por favor, conto com o teu prestígio, porque senão eu paro nessa aqui. Mentira, eu vou fazer de qualquer jeito. Eu tenho um pôster promocional da sua época de fantasma aqui. Nossa, gente, que legal. Eu perdi o meu programa de luz, vocês acreditam? Aquele programa todo especial que sai os atores num programinha maior, assim, não é um playbill pequenininho, um programa grande, e eu acabei perdendo esse material, mas por causa da mudança, enfim, e também porque eu sou muito estabanado com algumas coisas. Mas, enfim, tá lá na internet, qualquer coisa eu acesso, uma foto do passado, tem muitas coisas, tem e-mail com foto, etc. Então, Jamil, meu querido Jamil, um abraço para você. Alô, pessoal de São Paulo, alô, Rebeca. Tem um português aí, gente? Tem algum mexicano? Se tiver um mexicano, até fala algumas coisinhas em espanhol. Infelizmente, a maioria do meu público aqui do Instagram é brasileiro, então vou falar em brasileiro e não vou falar em português de Portugal, porque não faz o menor sentido. Canta um pouquinho só, eu nunca te pedi nada, Aline. Tá bom, então espera até o final que eu canto um trechinho, tá? Francisco foi assisti-lo cantar o Fantasma da Ópera. Obrigado, Francisco. Gente, é o seguinte. Então, 1999. Oi, Rebeca. Oi. 1999. 1999 começou uma saga na minha vida. Para quem não sabe, eu vou fazer um merchanzinho do meu livro. Eu tenho uma biografia que eu conto assim um pouquinho mais detalhado. Quer dizer, um pouquinho mais detalhado não. Eu conto mais ou menos o que aconteceu, a história que me levou, o processo que me levou até o Fantasma da Ópera no México. Mas em 1999, o quadro era o seguinte: eu dava aulas de matemática, física e química, aulas particulares para os alunos repetentes, ou então muito pouco estudiosos, ou então que tinham alguma dificuldade, que era a minoria, a maioria realmente era porque tinha preguiça de estudar mesmo. E eu vivia como professor particular de matemática, física e química no Brasil, dando aula para essa galera, para esse público. E fazer minhas aulas de canto com um grande maestro na época que chama-se Maestro Marconi, meu grande professor de canto da época. Ele foi meu primeiro grande mestre, e depois eu tive aulas com um outro grande mestre que também faz parte do elenco atual de O Fantasma da Ópera no Brasil, que chama-se Sandro Christopher. E nessa época eu estava fazendo aula com essas duas pessoas, primeiro com o Marconi, depois eu fui buscar novas experiências e passei a fazer aula com o Sandro.
E aí fui acompanhar o Sandro numa... o Sandro, meu segundo professor, eu fui acompanhá-lo até São Paulo, lembrando que eu morava em Brasília. Eu fui até São Paulo acompanhá-lo numa ópera que ele fez que chama-se Don Giovanni. Eu já tinha feito Don Giovanni, mas eu ainda não tinha feito nenhuma grande. Todos os trabalhos que eu tinha feito até então eram amadores. De musical, em 1999, eu só tinha feito A Bela e a Fera, 8 apresentações, eu era o Gaston. Olha que engraçado. E tinha feito também Jesus Christ Superstar, eu tinha feito Judas. Quem tiver interesse tem lá no YouTube. Eu meio careca, com 24 anos, novinho, sem nenhum cabelo branco na cabeça. E tava lá fazendo Judas, que pra mim, olha gente, foi uma das experiências mais incríveis até hoje. Eu amei fazer esse espetáculo. Eu acho que eu comecei Maestro Bauses, que honra tê-lo aqui. Um beijo para você. Depois eu te conto todos os segredos de morar fora. E aí eu estava fazendo o personagem Judas no Jesus Christ Superstar. E aí, o que aconteceu? Eu fiz o Judas em 1990, tanta gente que eu me desconcentro. Eu tinha feito o Judas em 1997 e tinha feito A Bela e a Fera também nesse ano. Mas basicamente a minha carreira era focada, direcionada para fazer ópera. Eu queria fazer ópera nessa época. Então, e aí eu fiz uma viagem a Londres em 97, fui assisti 7 musicais em 4 dias. Dentre eles, O Fantasma da Ópera, A Bela e a Fera, Jesus Christ Superstar, Les Misérables. Musicais, desses todos, 3 eu viria fazer no futuro e nem sabia que faria, né? Então, até ali, eu não tinha a menor pretensão de fazer musical, porque eu achava que a minha vida estava direcionada para a ópera. Mas quando eu vi esses musicais, eu fiquei tão encantado, eu falei assim, gente, é isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu quero fazer, disso aí a minha vida. E não quero desisto de ópera, eu quero investir em musical. Só que tem um detalhe, em 1997 não tinha um musical no Brasil. A gente já tinha tido alguns casos isolados de A Chorus Line nos anos 80, Evita, Jesus Christ Superstar nos anos 70, nos anos 50, 60, com Bibi Ferreira e Paulo Atrante, teve Homem de la Mancha, teve My Fair Lady. Tem umas coisas muito legais que aconteceram nessas décadas, mas eram sempre assim, coisas isoladinhas e depois parava, e aí a coisa tomava um rumo mesmo de não ter musical constantemente, né? Nessa época não havia esse hábito, não havia essa organização, enfim, não vou ficar debatendo isso porque o foco não é esse. E aí, em 1999, o meu professor da época, o Sandro Christopher, estou repetindo sempre a história para as pessoas que estão chegando, tá? Desculpe depois no YouTube se isso ficar um pouco confuso. Esse vídeo vai estar disponível 24 horas aqui no Instagram e depois disponível todo ele no YouTube. E aí, o que aconteceu? Em 1999, você ainda está investido em ópera, né, Bel? Tenha fé. E aí, o que aconteceu? Em 1999 eu fui acompanhar meu professor de canto, Sandro Christopher. Sandro, te amo, você foi um grande mestre da minha vida, você é o cara assim que transformou a minha visão o meu amor pela arte de palco numa coisa muito mais espetacular do que já era bastante intenso. E fui acompanhar meu professor Sandro na montagem da ópera de Don Giovanni, e ali eu fiquei hospedado no quarto dele mesmo. Ele me botou ali para dentro para não ter que gastar com um quarto no Hotel Alfa, né? Não, no teatro era o Teatro Alfa e o hotel era o Hotel Transamérica. E ele me deixou ficar ali no quarto dele, a gente fez uma falcatrua ali para não dar problema junto com o hotel, e aí eu fiquei hospedado ali de graça.
E de repente um dia ele estava lá no quarto dele e recebeu uma chamada de um amigo dele pedindo orientações ele é uma pessoa maravilhosa, sim, o Sandro é uma pessoa maravilhosa, Júlia. Uma pessoa ligou para ele pedindo orientações a respeito de um teste que seria do musical Rent. Não sei se vocês conhecem o Rent. O Rent é historicamente um musical muito importante. É um dos poucos musicais, um dos menos de 10 musicais, se eu não me engano, que ganhou um prêmio Pulitzer, que é como se fosse o Oscar da literatura. Tá? E ele fez muito sucesso no finalzinho dos anos 90, anos 2000. E eu fiquei encantado com esse... Já era encantado com esse musical. E ele viria para São Paulo. Mas até então, naquela época, não se sabia se o Rent se seria uma produção oficial, se aquilo era uma produção amadora. Sabia-se que viria. E eu tinha a verdadeira paixão por fazer esse espetáculo. Tá? Só fazer um parênteses, gente. Hoje, oi Carol, beijinho. Hoje, só para fazer um parênteses, hoje eu vou falar sobre como que eu cheguei no Fantasma da Ópera México, tá? Esse momento, esse turning point na minha vida, que é uma coisa assim, que a gente só ouve falar nos filmes, só ouve falar quando acontece com alguém, que parece que nunca vai acontecer com a gente, mas de repente às vezes acontece. Não é provável, mas aconteceu comigo, graças a Deus. Então estava lá. Hoje vai ser a história da minha trajetória que me levou até o Fantasma da Ópera. Então eu estava lá e aí o Sandro recebeu essa ligação desse amigo dele e pedindo orientações porque ele viria um musical que chama-se Rent para São Paulo e ele queria fazer teste, ele não sabia o que cantava e aquela coisa toda que quem faz teatro musical conhece. A gente quando vê um musical novo, a gente fica morrendo de dúvida o que canta, o que faz, o que apresenta e etc. E aí eu falei assim, quando o Sandro desligou o telefone, eu falei assim, filho, que você foi? Como é que é? O cara falou que veio o quê? Porque eu, volto a dizer, eu amava esse musical. Ele falou que veio o quê? Que vem... Oi, Gustavo. Falou que vem... Ele falou que vem... E o Sandro me falou... Gente, estou tão animado que eu falei, foco. Eu preciso informar as pessoas. Ele falou assim... Eu perguntei para o Sandro, o que o cara falou? Ele falou que vem o quê aqui para o Brasil? Aí o Sandro falou assim, Rent. Eu falei assim, mas o musical? Ele falou, eu acho que é. E aí comecei a fazer um monte de perguntas e aí, resumindo a história, me inscrevi para fazer o teste e o teste era tipo, sei lá, 2 dias depois do dia que eu estava lá em São Paulo. Eu não tinha, foi a segunda vez que eu fui a São Paulo na vida. E na segunda vez que eu fui a São Paulo, ia ter o teste do bendito musical. É predestinado ou não é? Está no lugar certo, na hora certa, é ou não é? Então, por que eu estou falando desse musical? Porque esse musical foi o que me levou ao Fantasma da Ópera. Então eu fiz o teste para Rent, levei lá meu material e foram assim, 2.000 candidatos, 400. 2.000 candidatos que se inscreveram. E lembrando que é numa época que eu nunca tinha participado de uma audição na minha vida para um musical profissional. Nunca. Hoje eu tenho um currículo à parte muito mais grosso do que o meu currículo original. O meu currículo de verdade com as minhas experiências em audições. E aí naquela época tinham 2.000 pessoas inscritas, eu cheguei, esse teste foi lá na rua Rui Barbosa, no teatro, era um teatro que chamava Teatro Ópera, e o saguão, assim, gente, repleto de gente. Mas assim, as bailarinas colocando a perna aqui assim na cabeça, segurando e alongando, e uma gente cantando horrores, eu falando assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Isso não vai dar certo, eu não vou passar. A Luísa Franciscone fazia aula com vocês também, ela me contou um pouco da história de vocês que saíram de Brasília na última aula que tive com ela. Sim, todo mundo fazia, muitos de nós, a gente fazia parte, cantava num coral juntos, nós tivemos muitos mestres em comum no início da nossa carreira, só que a Luísa ela foi para a ópera, realmente eu fui para o musical. Então, voltando ao assunto,
Fiz um teste com 2.000 pessoas, me sentindo um peixe fora d'água. Achei que não ia passar, achei que ia ser assim, limado assim na primeira, assim que abrisse a boca, mas não fui, passei de fase. Mas foi uma saga, porque para passar de fase foi assim. Naquela época o resultado saía no jornal, ia sair na Folha de São Paulo, se eu não me engano, o resultado dos classificados, dos 75 classificados para a segunda fase, segunda e última fase. Ou seja, dos 2.000 candidatos, 75 seriam selecionados para a fase final de Rent, em São Paulo. E aí, eu ia todo dia para a banca de jornal, ver se tinha saído lá, folheava todas as páginas, porque de repente eu não sabia onde é que ia sair o resultado, etc. E aí folheava aquele jornal, folheava e procurava meu nome, procurava se tinha algum resultado de alguma coisa com relação a teste em São Paulo, e nunca saía, eu já começava a ficar ansioso. Eu era jovem, 20 e poucos anos, então tudo eu queria saber logo. E aí teve um dia que finalmente saiu o resultado. Só que eu estava tão nervoso que eu não percebi que o resultado era em ordem alfabética. Então pense, Saulo Vasconcelos vai estar onde? Vai estar lá no final. E eu fui passando o dedo assim, falando, não passei. Aí tipo, meu nome era tipo penúltimo. E foi assim, cara, foi um negócio que até me deu uma tontura, uma felicidade, uma falta de ar. Eu falei, nossa, cara, que isso, nossa, que sonho meu, de 2.000 candidatos do Brasil inteiro, ou de São Paulo, que é tipo a cidade mais espetacular, assim, mais competitiva, mais intensa, meu nome tá lá entre os 75. E aí eu falei, mãe, pelo amor de Deus, eu preciso voltar a São Paulo para poder fazer um teste e tal. E a gente deu um jeitinho de pegar uma grana. Cara, minha mãe estava apertada de grana nessa época, eu também estava apertado de grana nessa época. Pô, sustentava 3 filhos sozinha, né? Pagar a escola de 3. Fazer uma viagem para São Paulo nessa época de avião não era barato, assim, sabe? Não tinha nem a Gol, eu acho. Que foi o primeiro linhas aéreas inteligentes que cobravam um preço de passagem aérea mais barata. Era muito caro. Então minha mãe deu um jeitinho de pegar uma grana, de descolar uma grana, e essa grana foi de uma poupança que a minha avó fazia para mim desde que eu tinha, sei lá. Você confirma para mim, mãe? Comenta aí, tá? Você pode comentar, viu? Só você escrever aí, se você estiver assistindo a live. E a gente tirou um dinheiro, uma grana que era da minha avó. Minha avó tinha economizado desde que eu tinha, sei lá, 8 anos. Ela todo dia colocava, sei lá, R$5 por mês ali numa poupancinha, e no final deu tipo uns R$300, que era o dinheiro da passagem de ida e volta. Então eu fui para São Paulo. Fiquei na casa da Cláudia Rittitelli, que foi uma fofa, que me recebeu, que me deixou dormir lá, que me alimentou, que me deu uma cama para eu não passar frio e fome em São Paulo, e fui lá fazer esse teste. E dos 75 finalistas, nós fomos divididos em 3 grupos de 25. O primeiro grupo, para vocês terem uma ideia, gente, eu cheguei lá nos 2 testes, tá? Tanto para as 2.000 pessoas, para os 2.000 candidatos, quanto para os 75 candidatos. Eu cheguei às 10 da manhã e fui fazer meu teste tipo assim, 9, 10 da noite. Foi absurdo assim, o tempo de espera. Muito, muito tempo esperando. Então, o que aconteceu? Esses 75 finalistas foram divididos em 3 turmas de 25. Rodrigo, seja bem-vindo. 3 turmas de 25 candidatos. Então a pessoa ia lá, cantava uma canção de livre escolha, depois interpretava uma cena e depois fazia uma coreografia. Agora olha que barato, eu já contei essa história algumas vezes, mas tem gente que ainda não escutou. O teste de canto, tudo bem, é uma canção de livre escolha. Eu cantei uma música do próprio musical que chamava-se I'll Cover You, reprise, do personagem Collins, que era a minha meta, né? Eu queria fazer muito esse personagem. E aí beleza. E depois eu voltei para fazer minha cena. A cena era uma cena de sexo selvagem consigo mesmo. Porque tem uma cena no musical que é tipo um pesadelo, assim, que os personagens aparecem assim, numa cena super sensual. Então os diretores queriam ver a gente interpretando, a gente fazendo uma cena de sexo selvagem consigo mesmo.
Olha, eu não sei, Dadá, minha sogra linda, te amo, te amo. E aí eu não sabia, e cara, e eu falei, não sabia não, eu fechei os olhos e eu nem lembro o que aconteceu, não lembro o que eu fiz, sinceramente. Passei a mão no meu corpo, porque era uma cena de sexo consigo mesmo, mas estilizado, não era vulgar, sabe? Então, mas teve gente que fez vulgar. Mas a ideia é que não fosse vulgar, que tivesse uma certa plasticidade, uma certa estética. E teve gente que se entregou tanto nessa cena, mas se entregou tanto que o cara se jogou no chão assim, aí bateu com a boca no chão e juro pra você que voou um dente assim. Tá! Eu lembro até hoje desse dente, o Tumura tava lá, Deus o tenha. O Tumura tava lá, eu lembro dessa história também. O dente da pessoa voou assim e alguém achou, acho que chama Giovana, a menina, ela achou e falou assim, gente, alguém perdeu o dente. Mas isso é muito legal. Eu sei que machucou e tal, mas é muito legal por quê? Em que sentido? Porque a pessoa teve um comprometimento, uma entrega com a cena, só faltou um pouquinho de noção, né? Porque aí se machucou, enfim. Pela sua saúde não é tão engraçado. Mas foi engraçado pela circunstância, a entrega da pessoa, porque ela queria muito estar ali, provavelmente, como todos nós, ou a maioria de nós. Então o que aconteceu, gente? Depois eu voltei para fazer uma coreografia que era como se eu fosse um morador de rua, tipo viajando, assim, fazendo uns movimentos bem loucos e livres. E aí bacana, não era nenhuma coreografia assim, balé clássico, tipo, você não precisava ser um mega bailarino, você precisava assim, tipo, só se mover bem e se entregar e não ter medo de se mover e pagar o mico. E aí, o que aconteceu? Agora que entra o Fantasma da Ópera na história. Quando eu terminei meu teste, Afonso, você compareceu? Quando eu fiz meu teste, quando finalmente acabou esse teste, para quem está chegando agora, um teste que eu fiz para o musical Rent em São Paulo em 1999, que inclusive foi o primeiro musical que foi feito em São Paulo, que deu origem a todo esse boom de musicais aí que hoje a gente tem e que espero que cresça, principalmente nos próximos anos, que eu acho que vai ser um pouquinho difícil, né? Mas vamos rezar que vai dar tudo certo. Foco. E aí, estava fazendo um teste para o Rent, e aí, quando eu terminei de fazer todos os meus testes, um diretor musical mexicano, chamado Isaac Saul, ele falou assim, Saulo, você pode ficar uns minutinhos depois que acabar aqui, porque eu quero falar com você no particular. E, gente, aquilo foi assim, pra mim foi um grito de vitória, porque eu falei assim, se o cara quer falar comigo, no particular, depois que acabar os testes, é porque eu já passei, tô dentro do elenco, então sou eu, não tem pra mais ninguém. E aí foi passando tempo, eu lá esperando, ansioso, já querendo assinar um contrato, porque na minha cabeça, juro, era para assinar um contrato, já falar assim, não, a gente quer você acabou. E aí eu já estava me imaginando, assinando um contrato, já negociando salário, aquela coisa toda, uma loucura. E aí ele falou para mim, esse maestro falou, o Isaac. Aliás, muchas gracias, Isaac, si este video chega hacia ti. Quisiera agradecerte mucho por la oportunidad que me diste, por la visión que tuviste conmigo. Entonces te agradezco muchísimo de corazón por todo. E aí o Isaac falou assim, Saulo, eu vi aqui que o seu currículo é impressionante, eu menti pra caramba no meu currículo, botei que tinha feito Cats, que tinha feito Grease, que tinha feito Les Misérables, que tinha feito Fantasma da Ópera, que tinha feito nada disso, botei um currículo extenso, lembrando que eu só tinha feito 2 musicais, Jesus Christ Superstar e A Bela e a Fera, tinha botado que tinha feito tipo uns 30 musicais. E ele falou assim, nossa, o que me chamou a atenção foi o seu currículo, e eu queria saber assim, se você conhece bem o Fantasma da Ópera, porque eu vi aqui que você fez, no seu currículo não tinha feito. E eu queria saber o quão bem você conhece o espetáculo. Eu falei assim, eu conheço super bem, porque eu já fiz isso, já fiz aquilo, menti, falei um monte de abobrinha. E aí o cara falou assim, então eu queria te escutar cantando Music of the Night. E The Music of the Night, para quem não sabe, é o tema do Fantasma da Ópera. E aí ele falou assim,
eu toco para você e aí você vai lá e capricha. E aí eu fui lá, subi no palco, cara, só que assim, como eu nunca tinha feito, eu tava tão assim desorientado que eu não sabia nem a letra direito, né? Mas de repente eu comecei a cantar e cantei. Ele foi tocando e eu fui Night time sharpens, heightens its sensation. E aí foi indo, foi mágico, gente. Foi uma coisa linda. Eu cantei como nunca cantei na minha vida essa música e foi a primeira vez que eu cantei ela completa ao piano. Foi num teste que me levaria para o musical. Olha que louco. E aí, quando ele terminou de tocar, ele falou assim, putz, muito legal. Agora você faz assim, pega o Close your eyes, let your spirit start to... E aí pediu para fazer o agudinho bem suavezinho, e aí pediu para fazer o forte não sei o quê, aí pediu para fazer ele me deu várias instruções e me pediu foi me dando um coach ali, né? E eu falei, poxa... Legal, bacana. Pô, o cara tá me dando uma aula, mas onde é que ele quer chegar com isso? Cadê a hora de assinar o contrato pro Rent? Cadê? Tá muito legal isso aqui de cantar Fantasma da Ópera, mas estamos... E o Rent? Eu quero saber do Rent. E aí, e aí eu cantei, e aí ele falou assim, canta de novo, e aí cantamos o Music of the Night de novo, e aí cantei mais uma vez, e quando eu vi, já tinha cantado 5 vezes, e cada vez ele ia dando mais um toquezinho. E aí teve uma hora que ele falou assim, tá, agora a gente pode gravar em vídeo depois da 5ª vez. Então minha voz já estava meio zoada, né, meio cansada, 5 vezes Music of the Night, duas oitavas de extensão de um grave, de um Lá grave até um Lá bemol grave até um Lá bemol agudo, para quem não conhece as informações técnicas, voz plena, meia voz, voz de cabeça, uma nota super longa no final. Eu falei, gente... Tá bom, então vamos lá, vamos gravar, mas você podia ter gravado na primeira, que foi a melhor que eu cantei. E aí, o que aconteceu? Eu cantei de novo, e quando eu cantei de novo, ele estava gravando, e aí ele falou assim, tá, então eu queria conversar com você do porquê que eu tô gravando esse vídeo, vamos sentar aqui. E ele começou a me explicar e falou assim, olha... Eu estou envolvido nesse projeto aqui, para quem está chegando agora, ele era o diretor musical do Rent. Ele falou assim, eu estou envolvido nesse projeto agora, mas eu quero que você saiba que eu também sou diretor musical do Fantasma da Ópera, que vai acontecer lá no México. E eu queria saber uma coisa de você. Nós já tivemos procurando... fazendo casting, para quem não entende, é procurando gente para fazer parte do elenco. E aí nós procuramos nos Estados Unidos, na comunidade hispânica dos Estados Unidos, ali imagino que Miami, eu não entendi o que ele quis dizer com isso, mas já tinha procurado nos Estados Unidos, no próprio México, já tinha procurado em Cuba, já tinha procurado na Espanha, na Argentina e no Brasil. Então o Brasil era o 6º país onde ele estava e eu fui a única pessoa que ele chamou. Yes! O Brasil representa. E eu fui o único brasileiro que ele chamou para poder fazer parte desse casting. E ele falou assim, eu tenho muito interesse que você audicione para a gente de novo, eu vou mandar esse vídeo lá para os Estados Unidos, para ver se eles aprovam a minha opinião, que eu acho que você é o cara ideal para estar nesse espetáculo, e eu queria que você adicionasse pra gente. Eu falei assim, tá. E eu pensando assim, beleza, mas que horas que a gente vai assinar o Rent? E aí ele falou assim, mas eu não falei isso, né? Eu não expressei isso dessa forma. E ele falou... e aí eu perguntei assim, super cínico, super cético, né?
Porque, cara, nem no meu sonho mais absurdo eu imaginaria que fosse passar por uma situação daquela, que eu fosse viver uma situação daquela linda. E eu falei, tá, mas o quê? O que é isso do Fantasma da Ópera no Brasil? No México. Ele falou assim, não, porque a gente vai ter uma temporada lá e vai ser assim, assado, e a gente tem planos de ficar pelo menos um ano em cartaz, e a gente está escolhendo um super elenco estelar, porque vai ser a primeira vez que o Fantasma da Ópera vai ser feito em espanhol, e isso é muito importante historicamente, porque espanhol é uma língua muito falada no mundo inteiro, e na América Latina é a língua mais falada, inclusive, né? Mais do que o inglês ou mais do que o português. E aí eu falei, tá bom, mas e você quer que eu faça teste para quê? Assim, para cor e tal? Ele falou assim, não, para o fantasma. Você não estava cantando Music of the Night? Gente, aí nessa hora, eu falei, você tá de sacanagem, desculpa o palavreado, você tá de sacanagem com a minha cara, né? Você tá de sacanagem com a minha cara. Não falei, pensei lá dentro. Cadê o contrato do Rent? E aí ele falou, então é isso. Então eu queria muito que você adicionasse para o Fantasma, porque eu acho que você tem perfil, você tem um tipo físico, um porte físico muito elegante naquela época, muito elegante, você é um cara alto, você é um cara bonito, canta super bem, e a gente gostaria que você fizesse parte do nosso elenco, e eu acho que você tem grandes chances. Eu falei, tá bom, então toma aqui meu número de telefone, meu e-mail e tal, e você me liga. Mas juro para vocês que eu achava que essa ligação não ia acontecer. E nisso minha cabeça ficou no Rent. E aí eu fiquei assim, boladaço, né? Porque eu queria muito fazer parte daquele elenco. E aí, gente, o tempo foi passando, e aí, no final das contas, teve um dia que eu liguei lá para São Paulo e cheguei à conclusão, recebi a triste notícia de que eu não tinha passado para o espetáculo que eu tanto queria, que era o Rent. E aí, eu fiquei tão arrasado, mas tão arrasado, que eu juro para vocês, já acontece essa história algumas vezes, mas não sei se as pessoas conhecem. Então, como eu gosto de contar sempre de novo, que é fantástico, para mim, né, pelo menos, eu ajoelhei ao pé da cama e falei assim, cara, já que eu não passei no teste do Rent, então isso é um sinal, Deus, se você existe, então, se eu não passei para esse teste, significa que eu tenho que rever a minha vida, que eu tenho que me dedicar a finalizar o meu curso de economia e pronto, e eu não vou mais fazer outra coisa, e eu só vou fazer ópera ou musical ou cantar como hobby. E aí agradeci e juro para você, 2 minutos depois que eu fiz o sinal da cruz, terminando a minha oração, o telefone toca. E sabe de onde era? Do México. E sabe o que estavam falando? Querendo marcar minha passagem para fazer meu teste lá na Europa. Quer dizer, lá não, aqui na Europa. Olha que chique. Aqui na Europa, lá na Bélgica. Pausa, né? Pausa. Eu falei assim, olá, não entendo, não compreendo. Não sabia falar bulhufas de espanhol. E a pessoa falou assim, não, porque queremos que vá, blá, blá, blá. E eu escutava assim, blá, 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 Fantasma de la Ópera, blá, 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 e Bélgica, blá, 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 blá. E eu assim, mas tá, eu entendi direito, vocês querem que eu vá fazer um teste lá na Bélgica, é isso? Sim, Bélgica. E quando que seria isso? E tipo, isso era uma terça-feira. E o teste seria no sábado. Ou seja, quarta, quinta, sexta, sábado. 4 dias. E eu desliguei o telefone assim, e eu não sabia, né? Eu não sabia o que queria acontecer ainda. Eu falei, mãe, vende o carro, pelo amor de Deus. Lembra aquela passagem de lá de São Paulo que a gente penou para poder conseguir dinheiro para pagar? Agora eu preciso de dinheiro para ir lá para a Bélgica, porque é a minha vida. Se eu não fizer esse teste, eu vou morrer. Né? Fiz uma puta chantagem emocional para minha mãe. E a minha mãe falou assim,
calma, moleque danado. Explica direito, é o que é isso aí? Como é que é? E eu falei, mãe, pelo amor de Deus, vamos me dar um carro. E aí, cara, na verdade não era nada disso. Na verdade, isso seria tudo pago pela produtora, que na época chamava-se Companhia Interamericana de Entretenimento, ou CIE, e hoje aí no Brasil virou Time for Fun. E aí eu fui para os Estados Unidos, e aí fui com tudo pago, passagem Brasília-São Paulo, Bruxelas, e depois a volta Bruxelas-São Paulo, Brasília, com passagem todas as passagens pagas, hospedagem paga e finalmente também $50 para comer por dia. Isso tudo me foi dado de graça. Quando isso acontece com uma pessoa como você, que nunca... me dá até um negócio no coração, de verdade, assim, é uma coisa tão emocionante. Quando isso acontece com você, um cara de 24 anos, que tá ali, meio que tentando descobrir o seu caminho e tal, e ama teatro, ama música, e quer trabalhar com uma coisa que nem tinha mercado no Brasil, e os caras te oferecem isso, você fica tão espantado, é tão fabuloso isso que não dá para medir em palavras, não dá para explicar assim, era uma descarga de adrenalina. Deixa eu só ver a hora, gente, para não perder a hora aqui. Era uma descarga de adrenalina tão grande, mas tão grande, que não tem como descrever. E aí eu fui. Aí começa a saga. Aí começa um verdadeiro, uma coisa assim que não tem como descrever, não tem como uma ansiedade brusca, absurda, porque ali é real. Ali sou eu, nessa altura do campeonato já me foi informado que de todos aqueles 6 países, 3 candidatos foram selecionados, 4 candidatos foram selecionados. Eu era o único brasileiro, tinha um mexicano e tinham 2 espanhóis que estavam na disputa pelo papel. Então, quando eu cheguei lá, eu sabia que o negócio ali era a última etapa. Eu tinha feito 2 etapas anteriores. Para 2.000 candidatos no Rent, porque essa foi a minha trajetória na minha cabeça. Depois, com 75 candidatos no Rent, e passando, e gerando uma ansiedade. Meu Deus, vai acontecer? Será que vai acontecer? E finalmente, essa fase final com 4 finalistas do Fantasma da Ópera. Como a gente tem mais ou menos 20 minutos, eu vou explicar mais ou menos o que aconteceu, resumidamente. Eu estava numa cidade sozinho, foi uma confusão de hotel, eu cheguei no hotel errado no dia do teste, me falaram que era um endereço, depois era outro, em outro país. Depois, no final das contas, era na Bélgica mesmo, só que em outra cidade. E tudo isso uma confusão, porque a pessoa não tinha gente lá local para me ajudar, para me assistir. Então, sempre que tinha algum problema, tinha que ser resolvido por telefone, por ligação interurbana, que era cara. E eu que tinha que pagar, eu tinha dinheiro contadinho ali para poder comer meu pãozinho com presunto e queijo. Então, eu não comia nada mais para economizar dinheiro, para se desse alguma coisa, ter uma sobrinha ali. E a coisa foi acontecendo, foi rolando, e fiz o meu primeiro teste. No dia do meu primeiro teste eu acordei super cedo, vamos supor que meu teste foi às 10 da manhã, eu acordei tipo às 6, fiz sauna, nadei um pouquinho, fiz um pouco de esteira. Para quem não sabe, o melhor aquecimento é você acordar o corpo como um todo, não é só fazer escalas com a voz. É você botar o seu corpo para acordar, deixar ele todo desperto, sabe? Deixar ele ágil, pronto para a vida. Porque quando o corpo fica ágil, as suas cordas vocais também ficam mais ágeis. É claro que o complemento do aquecimento vocal é muito importante, mas eu acho que até mais importante do que aquecer a voz é aquecer o corpo e o espírito, porque quando você dá um saltinho, você fala assim, vamos lá, isso te traz uma energia muito positiva, muito boa.
Só para não perder o tempo. E aí, gente, o meu primeiro teste aconteceu. E aí, quando eu fiz o meu primeiro teste, foi de uma entrega tal assim que eu sinceramente não recordo o que aconteceu. Não tenho ideia do que aconteceu. E aí, depois desse primeiro teste, eu acho que eu tive uns outros 11 testes. E sempre que eu fazia, e detalhe, o primeiro teste foi num teatro belíssimo na Antuérpia, e eu cheguei por dentro desse teatro, e nesse teatro estava sendo feita iria estrear uma montagem de Fantasma da Ópera, então eu já cheguei no teatro vendo aqueles cenários voluptuosos, vendo aquele lustre incrível e sensacional sendo pendurado. Estava num processo final de montagem de cenário. Então imagina o quão não foi intimidante, sabe? Tanto é que eu errei a letra no meu teste. Tinham 2 pessoas na banca, o diretor, Arthur Masella, e a diretora musical, que chama Kristen Blodgett. E eles me escutaram, e aí eu cantei uma canção de Les Miserables que chama Stars para eles. E aí depois cantei o Music of the Night. Aí, o diretor foi direto ao assunto e falou assim, e ele me deu algumas direções e tal. Quando acabou o teste, depois de toda essa saga, sabe o que você quer que eu escutei? Thank you. Aí eu pensando assim, thank you como? Querido, você não está entendendo, eu vim lá de Piraporinha, da terrinha, para poder fazer a audição, você me fala thank you, como assim, meu querido? Thank you o quê? Thank you o quê? E ele falou thank you. E eu fui pro hotel não sabendo se tinha passado, se tinha... E aí, rolou, não rolou? Você gostou? Que nota que você deu? De 1 a 10? 3, 4, 7, 7,5? Cara, é muito louco, é surreal. Você fica numa pilha de nervos, numa ansiedade tão louca que... E aí eu fui lá no quarto de hotel, não sabia se ficava no hotel, porque eu não tinha celular internacional, não tinha chip internacional, então não sabia se ficava no hotel, não sabia se via um filminho, não sabia se ia dar um passeiozinho pela Antuérpia linda e maravilhosa, se ia dar uma esticadinha ali até a Espanha, fazer um turismo. Cara, e a minha passagem, ela já estava marcada para ali, sei lá, para dali a 8 dias. Eu falei assim, o que eu vou ficar fazendo? O cara me fala thank you no dia 1. O que eu vou fazer aqui durante 7 dias mais, gente? E aí eu recebo a ligação no meu quarto. Então cada uma dessas ligações foi um desgaste, foi um negócio que e ao mesmo tempo a ligação em si era um alívio, mas o antes da ligação era um desgaste emocional tão grande, tão absurdo. E de repente as pessoas que não sabem como é que é isso no meio, por isso que tem muita gente no meio que vai para bebida, vai para as drogas, uma coisa bem louca, não querendo ser negativo, mas tem uma explicação, né? Porque haja equilíbrio emocional. Se você não tem equilíbrio emocional, não tem uma boa criação, família, etc. Minha mãe me cuidou super bem, me educou super bem. Eu poderia perfeitamente ali naquele dia começar a consumir substâncias muito pesadas, mas consegui aguentar a ansiedade. Rolou uma ligação, a pessoa falou que no dia seguinte eu tinha que voltar lá, e depois no dia seguinte foi a mesma coisa. Eu fiz um teste maravilhoso, o cara falou thank you. E aí foi um ciclo de thank you, e aí vem a ligação depois, thank you, e aí vem uma ligação depois de que eu teria que voltar a fazer teste, porque hoje, passado o estresse com essa brincadeira toda, é tudo muito engraçado, mas na hora, assim, você não sabe se aquele vai ser o seu último teste, você não sabe se você não passou, então é sempre uma sensação de que acabou ali, né? Então, quando foi no meu último teste, que foi lá, foi o 11º, aí de 2 pessoas na banca, a gente tinha, sei lá, 18, 20 pessoas na banca,
para me analisar. Eu falei assim, peraí, hoje tá diferente, hoje tem muita gente aqui. Tinha muita gente, eu fiquei surpreso assim, falei, opa, peraí, calma. E tinha câmera filmando. E depois eu fiquei sabendo que esse teste foi mandado para o World Wide Web, tanto de São Paulo, quanto esse teste feito na Bélgica, lá na Antuérpia, e foi mandado para ele para que ele desse um ok final, sabe? Para que ele aprovasse. Porque ele tem um cuidado muito especial com esse musical. Ele aprovou isso depois, né? E quando eu fiz esse último teste, de novo, encerrou com thank you. Mas até ali eu já tinha passado por uma jornada tão legal que eu falei assim, gente, olha, vou escrever uma carta para essas pessoas, para Kristen Blodgett e para o Arthur Marcella, agradecendo pela oportunidade, por terem me escutado, por terem acreditado em mim, por terem me coachado, por terem me dado toques. E assim foi, e assim foi, e assim foi. E agradecia infinitamente essas pessoas por terem me dado aquela oportunidade. E aí entreguei a carta em mãos deles. Depois desse último teste, umas 4 ou 5 horinhas depois, eu recebi uma ligação. E aí essa ligação, o produtor, que chama Morris Gilbert, ele falou assim, cara, Morris também, te amo, te quero, te tenho em mi corazón. Si ves este video, te agradezco muchísimo por todo lo que hiciste por mí, E aí depois ele falou assim, Saulo, você passou. E eu assim, cara, outro minuto para respirar, né? Quando ele falou que eu tinha passado, toda a minha vida fez sentido. Todas as vezes que eu tive vontade de desistir, mas não desisti, eu fui muito grato por todas aquelas vezes que eu quase desisti, porque é difícil mesmo e não pode desistir na primeira dificuldade. Quando você é jovem, você enfrenta 1, 2 perrengues, já fala assim, ai, desisto, não é pra mim. Tudo balela. Hoje eu daria um conselho para mim no passado, falaria assim, Saulo, você só vai desistir depois de uns 5 anos disso aí. Aí se em 5 anos, 6 anos, não acontecer nada, aí você pode desistir, você pode tentar fazer outra coisa. Então, quando eu recebi aquele sim, o meu chão é como se fosse o oposto do meu mundo caiu. Não sei, foi uma coisa assim que nem nos meus maiores sonhos eu não sabia nem como. Eu queria tanto dividir aquilo com os meus amigos em Brasília. As pessoas do Brasil, que estavam todos, meus amigos mais próximos, que eu tinha falado, que confiava, assim, que me sentia à vontade de falar isso para eles. Foi uma coisa tão absurda, gente. Foi uma coisa tão linda. E aí viria a próxima etapa, que é quando eu chego no México e desembarco no México, o período de ensaios. E esse vai ser o tema da próxima live. Vou abrir para perguntas, porque a gente tem aproximadamente 5 minutos ainda para você, para trocar um pouquinho de ideia. Vocês têm alguma dúvida sobre o processo? Olha, foi a coisa mais fantástica que aconteceu na minha vida, disparado. E não é porque o Fantasma da Ópera, poderia ter sido Rent, poderia ter sido qualquer coisa, porque ali é porque foi o Fantasma da Ópera de cara, já foi um tapa na cara da sociedade, na minha cara. De tipo assim, mano, você vai começar fazendo musical profissional, vai começar fazendo tipo o protagonista e depois, isso é uma outra história que eu preciso contar também, que na verdade eu tinha passado para ser o stand-in dele, o substituto dele, mas aí depois tudo mudou e eu me tornei o titular absoluto. Qual foi a música mais difícil de cantar em espanhol? A música em la oscuridad. Começava com El ocaso llega sin mesura, mueve, incita, fantasia oscura. E por mais assim que sou esquisitinho, era muito bonita a tradução. Era muito, muito, muito bem feita a tradução. Música na Oscuridade ou The Music of the Night, tá? Até hoje eu tenho uma audição que eu passei para CD. Ele falou quando você
O que que o Sandro falou quando você contou pra ele? Davi, eu nem lembro, cara. A gente assim, foi... Ele estava explodindo de orgulho, assim, foi uma coisa, e foi muito gostoso contar pra ele, porque ele é um cara, assim, que me adotou, sabe? Ele me dava aula, à torta e à direito. Olha, esse cara foi um grande mestre. Foi um grande mestre que me ajudou, assim, na dificuldade mesmo, assim, sabe? Na ansiedade, a ter mais com uma série de coisas pessoais, e ele me ajudou a superar todas elas e me tornar o cara que eu iria me tornar, sabe? Não porque eu sou super especial, eu sou especial porque eu sou especial, não porque eu fiz o Fantasma da Ópera, mas porque, pela pessoa que eu sou, né? Todo mundo é especial de alguma forma, mas ele me ajudou de uma maneira muito especial na minha profissão, né? Você foi bem recebido pela produção? Ah, foi muito bem recebido, muito bem recebido. Isso vai ser tema da próxima live. Eu vou contar tudo com detalhes de como é que foi a chegada, de ter um apartamento, de sair da barra da saia da minha mãe para morar fora, pagar imposto, pagar luz, água, esgoto, telefone. Eu discordo de você, era para ser o Fantasma e eu que só fui em musical para agradar minha esposa. É, pois é, tem muita gente que só vai para musical porque a esposa exige, é isso mesmo. Mais alguma pergunta, gente? A gente tem 1 minuto e 50 segundos. Vou responder mais 2 perguntinhas, tá? Pra gente encerrar essa live de hoje. Me pergunta aí que eu quero contar com o teu feedback, com a tua participação. Prometo que vou tentar trocar mais na próxima live. Parabéns pela entrega ao personagem. Obrigado, Beatriz. O Fantasma te impulsionou uma carreira fantástica. Seu público anseia por vê-lo novamente no papel. E aí tem possibilidade? Olha, Helder, sinceramente, eu acho que não. Sinceramente, eu já não tenho mais o physique de rôle, como chama, né? Não tenho mais eu já tenho 45 anos, eu acho que não. Sinceramente, muito honestamente. Mas a minha história com o musical coincide com a minha história de vida, né? A máscara foi feita especialmente para você, sim, foi feita nos moldes da minha cara. Saudade das suas aulas. Luiz Fernando, saudade, meu querido. Me mandou mensaginha, tô aqui, tá? Minha família assistiu o Fantasma porque minha mãe se encantou com você numa entrevista de TV. Muito obrigado. Um show seu com a cena do Fantasma? Eu não entendi a minha pergunta. Pensa em ir pro West End? Não, Rainara, eu tô bem, eu tô tranquilo aqui, porque senão, se eu for convidado, sim, mas ir lá na louca, sim, bater na porta, já foi essa fase. Saulo, que história sensacional, eu passei por algo parecido, fui fazer teste para Eliso musical, não passei, acabei sendo convidado para o Rei Leão. Olha aí, Estevão, não é sensacional? Mas infelizmente não morava em São Paulo, pois deveria ter morado, deveria ter mudado, deveria ter se virado. Como foi fazer a moldagem da máscara? Fiquei embaixo de gesso por 1 hora, respirando por canudinho. Vai acabar em 5 segundos. Amo vocês, obrigado pela presença. Participem do próximo. Até semana que vem.